Eu sou José Braga, do Colégio Marista Patamares, Salvador, Bahia. Satisfação falar com todos vocês. Irmão Carlos Alberto, Dom João Justino, professor Ricardo, enfim, todos e todas aqui presentes. Me inquietou muito a palavra de Dom Justino sobre a esperança, no bom sentido, mas também uma pequena crise que a gente vivencia. Falo pisando o chão de uma escola privada, né, que é paga, e que muitas vezes nós sofremos pressões de um outro tipo de racionalidade, né? De uma racionalidade um pouco mais, digamos assim, de performance, de resultados. E esse é um grande desafio porque a gente é consciente dessa demanda, né? Dessa necessidade. E a gente sabe que trabalhar com esperança escapa um pouco daquela perspectiva do mensurável. A gente não tem como trabalhar muito com metas do ponto de vista da esperança, porque a esperança ela sobrevive apesar de qualquer meta impossível, ou de qualquer indicador contrário àquilo que a gente está buscando. Então, é um pouco dessa racionalidade que a gente tem estudado mais como sapiencial, que muitas vezes encontra dificuldades de, digamos assim, ter seu lugar garantido no chão da escola. E, óbvio, né, tenho que reforçar que a gente está falando de uma escola privada, né, que atende a um público que tem um perfil específico, etc. E algo que me chama a atenção. Do irmão Beto, me chamou muita atenção a leitura diagnóstica que ele faz, né, a análise de conjuntura que ele faz com as próprias letrinhas, né, o VUCA e o BANI, e me deixa muito feliz também as referências que ele faz desse documento do Papa Francisco, o Christus Vivit, e também me faz a pensar sobre as urgências dos jovens de hoje, que não são menos importantes, ou os gritos dos jovens de hoje que não são menos importantes do que os gritos dos jovens da época de Champagnat, e me remeto logo ao jovem Montaigne, que parecia carecer tanto de uma dimensão mais cultural das letras, ou da ausência da leitura, mas também de uma dimensão de busca da transcendência, já que parecia também não saber rezar. E acredito que essas são urgências que permanecem, de fato. E, enfim, a minha inquietação da esperança e a minha inquietação dos gritos dos jovens de hoje, não menos importantes ou não menos intensos do que os da época de Champagnat, fica como para que possam ampliar um pouco essas ideias. Posso começar eu mesmo? Obrigado, então, pelas intervenções do Braga e do Matheus. O Braga trouxe a questão da crise, não é? Positivamente falando, as escolas maristas, a rede privada, essa racionalidade da performance, não é? Do resultado, e como trabalhar nessa perspectiva de um olhar de esperança que tem um horizonte mais largo do que o imediatismo dos resultados. Essa cultura da performance, ela tem tudo a ver com esses traços da cultura consumista, individualista, o mercado, não é? A sociedade líquida. O irmão Beto trouxe o tema, não é, a figura do Bauman, que ajuda a gente a pensar a sociedade contemporânea. O que eu penso também é que essas famílias que têm condições e buscam as escolas privadas nessa perspectiva dos resultados, elas têm uma prática muito comum, por causa dos recursos que têm, que é essa noção a escola é vista como um produto, não é? Que está sendo comprado. Eu pago, quero um bom resultado, quero que meu filho passe numa boa universidade, quero que ele aprenda bem o inglês, que ele seja fluente nisso ou naquilo. Bem, isso em si, os resultados são esperados. Inclusive, num planejamento, a gente trabalha com a perspectiva de resultado. O problema é que, às vezes, isso ocupa todo o espaço da tela, vou dizer assim, não é? O foco é exclusivamente esse. Essas famílias, como todas as nossas, têm também os seus furos, se me permite usar essa expressão feia. Ou, se quiser usar uma expressão mais que tomada da psicanálise, tem os lapsos, né? As lacunas. E a sensibilidade pastoral e pedagógica, nesse sentido, é convidada a atuar nesse momento do furo, no momento em que o dinheiro que eles têm, a posição que eles têm, não vai sustentar-se diante
de alguma fragilidade pessoal, familiar, ocasional, uma pandemia, uma coisa dessa natureza. E aqui o Braga poderia dizer assim, mas Dom João, isso acontece menos, predomina no dia a dia isso que eu dizia da racionalidade da performance. É verdade. Aí aqui nós temos que olhar para o Evangelho. Jesus estava diante do Império Romano. Jesus estava diante de um judaísmo também já corrompido. E ele tratava, não é, nos seus diálogos, nas suas intercalações com fariseus, mestres da lei, ele apontava exatamente, puxava o novo a partir daquilo que eles apresentavam. De fato, a campanha, quando usa a expressão fala com sabedoria, pede de nós essa sabedoria. Que tipo de intervenção a gente tem diante dessas situações que nos chegam? Então, às vezes, aquela família que quer a performance do filho, né, do primeiro e do segundo filho, é a mesma família que o terceiro filho por exemplo, está marcado, por exemplo, com um autismo ou com uma outra situação que, humanamente falando, é tão possível de acontecer em qualquer família. E aí, ajudar a perceber que ali é o caminho da graça de Deus. É difícil isso quando as pessoas olham apenas o resultado, não é? Então, a graça de Deus passa por essas situações de fragilidade, né? Paulo trabalha isso muito, não é? É na fragilidade, na fraqueza que eu sou forte. Então, esses espaços, esses furos, esses lápis, são a hora da graça na vida dessas famílias. Às vezes é a questão envolvendo a questão do recurso de uso de substâncias ilícitas, que às vezes aparece com o filho, e aquilo reverbera na escola. Às vezes é a questão da identidade sexual. Enfim, a sensibilidade do educador e do pastor é não desperdiçar essas oportunidades. Elas estariam um pouco próximas daquilo que, quando eu dizia antes, usei a palavra antes, eu chamei de tropeços, né? Ou então aquelas situações em que não existe manual, né? Nós vamos ter que ser criativos aqui diante disso que está surgindo. É isso, Braga, que eu pensei um pouco mais a partir da sua provocação. Muito obrigado. Devolvo a palavra a Lucília. Obrigada, Dom João, irmão Beto, com você agora. Obrigado. Bueno, não, só duas coisas, não? A propósito do que falou Braga e Dom João agora, não? Eu verdadeiramente lembrei essa passagem do Evangelho, não? Que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. É verdade, é real, não? Porque a situação, eu acho que não que uma pessoa tem riqueza, mas que as riquezas temem a ele. O sea, não são pessoas que têm coisas, sino que as pessoas temem a elas, a essas pessoas. Então é bem difícil como gerar isso mais, a pergunta pelo transcendente, pelo além, certo? Mas Jesus também falou para Mateus que era rico, que era cobrador de impostos. O sea, também uma pessoa com tantíssimos bens materiais tem algum buraco, não sei, tem alguma possibilidade de se sentir e de se pensar, por aqui não dá, por aqui não dá. E, infelizmente, algumas vezes é uma doença, por exemplo. O sea, quando a fragilidade verdadeiramente presente na vida deles e de todos nós, como que a pergunta por Deus é ali, não? Infelizmente. Mas também eu acho que teríamos que pensar muito bem como apresentar a coisa, não? Porque com certeza o Evangelho e a boa nova de Jesus é tanto para os ricos como para os pobres e para tanto as escolas sociais como para as escolas privadas.